boas-vindas. Hoje a gente tem em mãos um material denso e, francamente, bem provocador. É um artigo jurídico-científico do Adam Telles de Moraes. E a nossa missão aqui é fazer uma análise, extrair as ideias centrais de uma tese bem audaciosa que ele apresenta. Basicamente, o autor está conectando um suposto declínio cognitivo atual, que ele chama de complexo do TikTok. Isso, esse é o termo. Com a ascensão do que ele denomina fascismo 2.0. E tem um meio termo aí, né? A cidadania consumerista. Exatamente. É essa cadeia que ele propõe. Parece complicado, talvez um pouco, mas a ideia central do artigo é que essa nossa preferência crescente, né, por atalhos mentais, por informação rápida, digerida, ela estaria, talvez sem a gente perceber, ajudando a construir uma nova forma de organização política global. É pesado. Vamos tentar desembrulhar isso juntos, né? Focando nos pontos mais, instigantes e nas conexões que o autor faz. Preparados para essa exploração? Vamos lá. E olha, o ponto de partida do autor é interessante, porque é um aparente paradoxo. Ele observa que muitos países, se declaram democracias formais, né? Tem eleições, constituições, mas ele argumenta que, na prática, o poder estaria operando de um jeito funcionalmente parecido em vários lugares. Um modelo que ele rotula, então, de fascismo 2.0. Fascismo 2.0. E o ponto-chave para entender esse modelo, segundo o texto, não seria a força bruta, a coerção explícita. Seria mais uma espécie de apatia social. Uma apatia que é cultivada ou pelo menos aproveitada, sabe? E que viria de baixo para cima. Fascismo 2.0 é um termo que chama atenção na hora, né? Mas corre o risco de, parecer que ele está dizendo que vivemos o mesmo fascismo histórico de Mussolini e Hitler. O texto diferencia isso bem. Sim, essa distinção é fundamental no argumento dele. O autor usa fascismo 2.0 mais como uma ferramenta de análise, sabe? Uma metáfora heurística. Ele quer descrever o que ele vê como uma convergência funcional, ou seja, como os mecanismos de controle do poder funcionam hoje. Então não é a ideologia igualzinha, é um modo de operar do poder. Exato. Não é identidade ideológica, é similaridade na operação. E o argumento é que esse modelo se apoia muito na tecnologia, ele chama de tecnocentrismo institucional. Usa a tecnologia para centralizar controle e principalmente para manter a população num estado que ele descreve como apático, desinteressado da política. Entendi. E a grande diferença que ele aponta para o fascismo clássico, que o artigo até chama de terror 1.0, é essa. Esse novo modelo não precisaria tanto da violência aberta, da repressão constante. Ele seria hospedado, é a palavra que o texto usa, pela própria apatia popular. Hospedado pela apatia. Interessante. E isso tornaria o controle mais barato, mais eficiente para quem está no poder, né? Porque não precisaria lutar contra uma população engajada, seria mais gerenciar uma população passiva. Usando o quê? Incentivos de consumo. Isso. Incentivos de consumo, a busca pela conveniência como ferramentas de gestão, digamos assim. Entendi a lógica da metáfora. E imagino que aí entra o outro conceito-chave, a cidadania consumerista. Essa apatia, esse foco no consumo, que seria o terreno fértil onde esse fascismo 2.0 poderia crescer sem muita resistência. Precisamente. Na análise do artigo, a cidadania consumerista é a base social que o fascismo 2.0 precisa para existir. O termo descreve um perfil de indivíduo que meio que se afasta do debate público, do engajamento cívico, sabe? Se desliga. Prefere, segundo o autor, um ostracismo atomista, tipo cada um na sua bolha, e a busca por prazeres e confortos imediatos. O que ele chama de materialismo comodista. E aí a identidade principal da pessoa deixa de ser a de cidadão? E passa a ser a de consumidor. O foco muda completamente. Entendi. E o texto relaciona diretamente essa condição de apatia, de indiferença. Ele até menciona a geração Z como exemplo. Relaciona isso a uma falha que ele descreve como ética, educacional e de disciplina.
Argumenta que a hiperconectividade, ao contrário do que talvez a gente esperasse, não gerou mais autonomia. pois é, teria gerado, segundo ele, indivíduos com dificuldade de concentração, sem busca por excelência, ele relaciona isso à ideia grega de arete, e com pouca capacidade de aprender sozinhos, de autodidatismo. E tem um ponto polêmico aí, né? Que essa cidadania não seria só vítima. Exato. Seria participante quase voluntária da própria subjugação. Desde que o acesso ao mercado, ao conforto não seja muito afetado. É uma afirmação forte. É bem forte. E aqui a gente chega no ponto que me pareceu o coração do argumento. A causa raiz dessa cidadania consumirista seria o tal complexo do TikTok. Esse é só uma crítica às redes sociais, tipo, o pessoal só vê vídeo curto, ou é algo mais profundo? É a lei do menor esforço aplicada ao nosso jeito de pensar. É exatamente essa a ideia por trás da metáfora do CTT, o complexo do TikTok. É o nome que o autor dá para essa tendência que ele observa, da gente tentar entender assuntos super complexos, consumindo só conteúdo muito curto, superficial, rápido. O vídeo de 30 segundos virou o símbolo disso, né? Sim, total. E o argumento central é que isso ignora uma lógica básica, que ele chama de postulado do paralelismo das formas. Paralelismo das formas. A ideia é simples. Para entender algo complexo, a explicação precisa ter um nível de complexidade compatível. Não dá para entender, sei lá, física quântica em 1 minuto de vídeo, né? Claro, impossível. E a consequência disso, segundo o artigo, seria uma espécie de deterioração cognitiva geral. O texto fala em capacidade mental reduzida, e aqui ele cita um dado específico, que é até bom mencionar com cuidado, sobre o QI médio brasileiro de 83. Ele usa isso como uma suposta evidência dessa falha intelectual. Uau! Ele liga QI médio a isso. É uma afirmação bem direta. Ele detalha como chegou nisso, os dados que usou para essa conexão específica no artigo. Olha, o texto menciona esse dado do QI 83 como um indicador de um problema maior, que ele associa a essa cultura da superficialidade que o CT fomentaria. A argumentação dele busca conectar essa métrica que, claro, mede certas habilidades cognitivas com a dificuldade que ele percebe na população em geral para lidar com complexidade, preferindo os atalhos do CT. A conexão é apresentada como uma evidência dentro da lógica do autor, mas ele não detalha ali, no trecho que a gente analisou, a metodologia exata que ligaria o CT diretamente a esse score de QI populacional. Ele usa mais como um sintoma do problema que descreve. Entendido. É um ponto que chama a atenção, mas usado mais como sintoma. Ok. E ele descreve o surgimento de uma personalidade mais superficial, voltada para o trivial. A capacidade de raciocínio lógico profundo seria trocada por opiniões rápidas, muitas vezes baseadas só em repetição, sabe, tautologias. E na visão do autor, isso acaba neutralizando a capacidade da população de ter uma resposta cívica que seja crítica, que seja fundamentada. Ok. Então, a sequência lógica que o artigo propõe é essa. A busca pela simplificação extrema, o CTT, leva à apatia focada no consumo, a cidadania consumirista, que, por sua vez, abre espaço para um controle político mais centralizado e menos democrático na prática, o fascismo 2.0. A superficialidade mental leva à indiferença política. É isso? Sim, essa é a cadeia causal central que o artigo defende. A superficialidade e a preferência pelo fácil do CTT gerariam a apatia, a falta de pensamento crítico, o foco no conforto material, que definem um cidadão consumerista. E esse tipo de cidadão seria um ambiente perfeito para o modelo de poder do fascismo 2.0 se manter sem grandes questionamentos. Tá, mas se a população está nesse estado de apatia focada no consumo, quem exatamente ganha com isso? Quem se beneficia dessa estrutura que o artigo chama de fascismo 2.0? Ele fala em estamentos burocráticos. Quem seriam esses grupos? Boa pergunta. O artigo usa esse termo, estamentos burocráticos, para se referir aos grupos que ele identifica como os verdadeiros fatores reais do poder.
seriam aqueles que usariam essa estrutura do fascismo 2.0 para proteger seus próprios interesses, que ele descreve como patrimonialistas. Patrimonialistas? Tipo, mais focados em manter o que tem do que em criar algo novo. Exatamente. Mais em manter e extrair riqueza do sistema do que em produzir, inovar. A ideia é que esses grupos teriam se unido de forma orgânica, quase natural, para garantir que os interesses deles prevaleçam sobre os da sociedade em geral. E ele dá exemplos concretos para o Brasil, por exemplo. Sim, o exemplo brasileiro que o texto detalha é o que o autor descreve como uma aliança entre grandes nomes do mercado financeiro, simbolizados ali pela Faria Lima, grandes proprietários de terra ligados ao agronegócio, o setor extrativista e a classe política em Brasília, que seria quem garante as regras do jogo favoráveis a eles. Uma aliança de 3 pontas, então. E ele chama essa união de gerontocracia de interesses, sugerindo que é uma elite mais velha, talvez, que vive principalmente de rendas. O rentismo, né? Rentismo. Tipo, juros, aluguéis, menos de produção. Isso, juros, aluguéis de terra, em vez de atividades produtivas ou inovadoras. E o artigo tenta explicar como o modelo econômico ajudaria a manter isso. Ele cita a política de juros altos no Brasil, dá o exemplo da Selic a 15% ao ano, né? E a estratégia do carry trade. Carry trade. Como funciona isso de forma simples? É basicamente pegar dinheiro emprestado onde o juro é baixo, lá fora, e investir aqui, em títulos do governo que pagam juros muito altos. Segundo o texto, isso daria lucros enormes para o setor financeiro, parte desse estamento sem risco produtivo real. Enquanto a economia que gera empregos, a indústria, o comércio, ficaria em segundo plano. E a apatia social entra aí como? Como que permite esse sistema continuar sem grande contestação popular. Se o cidadão está na vibe consumerista, fruto do CTT, ele não vai questionar tanto essa estrutura econômica desde que o consumo dele não seja diretamente afetado, né? Ótima pergunta. A descrição do funcionamento econômico é clara. Mas aí vem a dúvida. Como isso funciona na prática se a gente tem leis, tem uma Constituição que fala em democracia, direitos, Estado de Direito? Como conciliar a descrição desse sistema com a nossa realidade legal, formal? Ótima pergunta. E o artigo busca responder isso usando um conceito da sociologia jurídica, que é o legalismo formal, associado ao trabalho do sociólogo Marcelo Neves. Legalismo formal. Esse conceito descreve basicamente uma característica de países como o Brasil, que ele chama de modernidade periférica, que é essa distância enorme entre o que está escrito nas leis, na Constituição, que são formalmente democráticas, modernas, e a realidade social e política, como as coisas realmente funcionam. O famoso para inglês ver. Pode ser visto assim, mas a ideia aqui é um pouco mais profunda. É que a própria lei, a forma legal, seria usada de maneira instrumental por esses estamentos burocráticos para atingir os objetivos deles, mesmo que esses objetivos sejam contrários ao espírito democrático da lei. É como se o direito fosse capturado por esses interesses de poder. Entendi. A lei vira uma ferramenta para eles. Exato. O artigo usa até uma imagem forte para descrever isso. Um véu da ignorância perverso. Perverso. Ele inverte o conceito do Rawls. Isso. No original do John Rawls, o véu da ignorância ajudaria a criar regras justas, porque ninguém saberia sua posição na sociedade, né? Aqui, nesse uso perverso do autor, o véu serviria justamente para o contrário, para esconder da sociedade quem realmente manda e como os interesses desses estamentos manipulam o sistema por trás das aparências legais, mantendo a população fragmentada sem entender o jogo do poder. Nossa, é uma inversão bem cínica, digamos. E a força que garante esse sistema no fim das contas não seria só a polícia na rua. Seria o que o autor chama de hard power jurídico. Poder jurídico duro. O exemplo central que ele dá para o Brasil é o ativismo judicial hiperbólico. O texto cita o Supremo Tribunal Federal, menciona o inquérito das fake news, como exemplos de como o judiciário poderia atuar, na visão do autor, claro, como o guardião final desse status quo. Ou seja, usando a própria lei para manter as coisas como estão. Exatamente. Usaria a autoridade legal, o discurso de defesa do Estado Democrático de Direito para neutralizar desafios políticos
contestações ao sistema, protegendo, na prática, os interesses dos estamentos. É uma tese forte sobre o papel do judiciário nesse cenário. Entendi. Então a lei existe, mas seria usada de forma distorcida. E como a fragilidade intelectual que o artigo atribui ao complexo do TikTok entra nessa história? Como ela seria explorada na prática para manter esse controle funcionando? O texto fala sobre vieses cognitivos, né? Exato. O argumento é que essa superficialidade, essa falta de preparo mental que o CTT supostamente causa, torna as pessoas mais vulneráveis aos vieses cognitivos. Aqueles atalhos mentais que a gente usa o tempo todo. Isso. Atalhos que podem ser úteis, mas que também nos levam a erros de julgamento. E esses vieses seriam explorados por quem detém o poder. O artigo destaca 3 principais. Primeiro, o viés de ancoragem. Nossa tendência de nos fixarmos na primeira informação que recebemos, mesmo que superficial ou incompleta. Tipo, a primeira impressão é a que fica. Por aí. O conteúdo rápido e fragmentado do CTT serviria como essa âncora inicial. Molda nossa percepção antes mesmo da gente ter tempo para um raciocínio mais crítico. O autor até menciona a teoria do charuto, do Kahneman, relacionada a isso. Entendi. E o segundo? O viés de disponibilidade. A gente dá mais valor à informação que vem mais fácil à mente. Geralmente a mais recente, ou mais chocante, ou mais carregada de emoção. Aquilo que está na ponta da língua, né? Exato. E as redes sociais, a mídia, seriam mestras em explorar isso, inundando o nosso ambiente com certas narrativas para que elas pareçam mais importantes ou verdadeiras do que talvez sejam. Faz sentido. E o terceiro viés? O viés de conformidade. O famoso efeito manada, né? A pressão para a gente concordar com o grupo para não ser excluído ou criticado. Segundo o artigo, essa seria a principal ferramenta de coesão social no fascismo 2.0. Substituiria o medo da violência explícita do fascismo clássico. O medo de ficar de fora seria o novo controle. Basicamente. E ele cita o sistema de crédito social chinês como a versão tecnológica mais avançada disso, usando a ameaça de punições sociais e econômicas para garantir que todo mundo ande na linha. Nossa, é usar a própria dinâmica social como controle. E ao explorar esses vieses, o sistema conseguiria prosperar no campo das opiniões. O cidadão, descrito no artigo como alguém com dificuldade para fazer distinções claras entre fato, opinião, teoria, hipótese, as tais distinções epistemológicas. Fica perdido nesse mar de informação e opinião. Exato. Viram a presa fácil na guerra de narrativas que os diferentes grupos de poder promovem, o que o artigo chama de soft power partidário. E o artigo diferencia como esse modelo de controle se manifesta em lugares diferentes, tipo China versus Ocidente, incluindo o Brasil. Tem diferenças aí? Sim, ele aponta para o que chama de uma convergência funcional. O objetivo final de controle seria parecido, mas com manifestações diferentes dependendo do contexto. Convergência funcional, manifestação diferente. Como assim? Na China, o modelo é descrito como o protótipo do totalitarismo da conveniência da vigilância. A ferramenta central é o sistema de crédito social, visto como uma forma de coerção mais racionalizada. A ameaça de perder pontos, sofrer consequências sociais e econômicas, garante a obediência sem precisar de violência física constante. É o controle pela conveniência e pelo medo da exclusão. Um controle mais administrativo, quase. Isso. Já no Ocidente, no Brasil, o modelo seria mais descentralizado. Um grande irmão distribuído. Grande irmão distribuído. O controle seria mais horizontal, resultado de uma fusão muitas vezes pouco transparente entre governos e as big techs, as grandes empresas de tecnologia, através de parcerias público-privadas, por exemplo. A relação Estado-tecnologia. Exato. E as ferramentas aqui incluiriam a propaganda direcionada por algoritmos, a guerra de narrativas que a gente já falou, soft power partidário, e também formas de poder mais duras, mas ainda veladas. A militarização da polícia para o controle social, o ativismo judicial, hard power jurídico, um controle mais difuso, mas não menos eficaz, segundo o autor. É um cenário bem complexo e, vamos ser sinceros, um tanto sombrio, né? O que o artigo descreve. Diante disso tudo, ele aponta alguma saída, alguma forma de resistir ou reverter essa dinâmica?
O que fazer, segundo ele? Olha, a solução proposta no artigo é bem específica. Ela é estritamente individual. Individual, não coletiva. Não de imediato. É vista como um projeto de longo prazo, uma longa marcha intergeracional. O autor parece não acreditar muito em soluções coletivas ou mudanças rápidas nesse cenário atual que ele vê como muito adverso. O antídoto para a lei do mais fácil que alimenta o complexo do TikTok seria, na visão dele, um despertar. Um despertar ético e de conhecimento epistemológico que começa em cada um. Uma mudança de dentro para fora, então. Exato. E o primeiro passo seria um resgate do que ele chama de virtudes clássicas. Ele dá destaque para a areté de Aristóteles. Areté, excelência, né? Isso. A busca pela excelência, pela virtude em tudo o que se faz. Seria o oposto direto do materialismo comodista da cidadania consumerista. Exigiria um novo tipo de rigor intelectual e ético, atacando diretamente a raiz da falha educacional e de disciplina que, segundo o autor, sustenta o CTT. É quase uma chamada à responsabilidade individual pela própria formação intelectual e moral. Interessante essa aposta na virtude individual. Mas, e na prática? Como fazer isso? Que ferramentas concretas o artigo sugere para esse despertar? Ouvi falar de uma bússola epistemológica. O que seria isso? Parece um kit de ferramentas para pensar melhor? É uma ótima analogia. A bússola epistemológica seria exatamente isso. Um conjunto de conceitos da teoria do conhecimento que, se a pessoa dominar bem, ajudariam ela a navegar nesse mar de informações e desinformações. A chave seria aprender a distinguir rigorosamente entre o que é fato, a descrição de algo que aconteceu ou existe, Ok. o que é lei, a lógica que explica por que o fato acontece daquele jeito, pode ser uma lei da natureza ou uma regra social, jurídica. Entendi. Fato é o quê? Lei é o porquê. Isso. Depois vem a teoria, o raciocínio organizado que busca explicar a lei por trás do fato. É sempre uma verdade provisória na ciência, né? Aberta a testes. A hipótese, uma ideia, uma conclusão inicial baseada em algum raciocínio, mas que ainda precisa ser testada, validada para ganhar credibilidade. Uma aposta informada, digamos. Exato. E ainda, problema, que é uma questão ou falha lógica que, em princípio, tem solução. E paradoxo, que é uma contradição que parece não ter solução com o conhecimento atual. Ufa! É um mapa mental completo para analisar a informação? Exatamente. Dominar essa estrutura, argumenta o autor, permitiria a qualquer um analisar criticamente o que recebe, separar o que é opinião sem fundamento do que tem base lógica ou factual, e assim se defender melhor dos vieses de ancoragem e disponibilidade que se aproveitam justamente da nossa aceitação passiva de informação superficial. Faz sentido. E ele menciona outras ferramentas além dessa bússola? Sim, menciona outras complementares. As práticas dialéticas. Ele resgata métodos como a disputatio medieval. Disputatio? Tipo debate? É um debate super estruturado, baseado em lógica, silogismos, para testar a força dos argumentos, e a ideia de maestria, dominar um assunto a fundo e saber expô-lo, abrindo para o diálogo crítico. O objetivo seria cultivar a profundidade, o debate fundamentado, em contraste com a superficialidade e a fofoca digital que o CTT representaria. E além do raso, né? Exato. E por fim, ele fala de uma ética da credibilidade social, inspirado em conceitos orientais como o Guanxi chinês. Guanxi. São redes de confiança mútua, baseadas em obrigações recíprocas. E o Mianzi, que é a ideia de face, ligada à reputação, ao prestígio social que se constrói com ações concretas. A proposta seria focar em construir valor e reputação reais, baseado em caráter, competência, em oposição à validação superficial por likes e seguidores, que seria típica dessa sociedade CTT consumerista. Nossa, é um chamado para construir valor intrínseco, então. Exatamente.
É uma visão bem focada no desenvolvimento pessoal como forma de resistência. Fica claro, então, que a visão do autor é de que não tem atalho. A solução, se existe, é um trabalho de formiguinha, individual, quase como construir uma resistência interna. E ele parece pessimista a curto prazo, né? Prevendo que esse tal fascismo 2.0 pode até se aprofundar antes que uma mudança real vinda dessa longa marcha de indivíduos mais conscientes possa talvez acontecer. Bom, fizemos uma análise bem detalhada hoje. Recapitulando rapidamente, a gente explorou a tese central e provocadora do Adam Telles de Moraes. Ele traça essa linha direta. Complexo do TikTok, a busca pela simplificação, leva à cidadania consumirista, à apatia focada no consumo, que, por sua vez, abre espaço para o fascismo 2.0, esse modelo de controle social velado. Vimos como, segundo o artigo, essa estrutura se apoiaria em estamentos burocráticos que usam o legalismo formal, distorcendo a lei, e exploram nossos vieses cognitivos para manter o sistema. E a proposta de reação que o texto oferece não é uma revolução coletiva, não é uma solução rápida vinda de cima. É um chamado à responsabilidade individual. Um caminho de longo prazo focado em resgatar a excelência pessoal, a arete, e em afiar o pensamento crítico com ferramentas de lógica e conhecimento, a bússola epistemológica, as práticas dialéticas, tudo isso como forma de furar a bolha da superficialidade e da apatia. É isso, né? Exatamente. E essa análise toda nos deixou com uma questão para refletir, acho, que vai até além do próprio artigo. Se a raiz do problema descrito tá nessa nossa tendência talvez muito humana, né, de buscar o caminho mais fácil para entender o mundo, e se a solução apontada é esse despertar individual para a complexidade, para a virtude, que pequenas mudanças na forma como cada um de nós busca, consome e até compartilha a informação no dia a dia, poderiam, quem sabe, somadas, começar a redesenhar essa paisagem intelectual coletiva. Boa pergunta. Será que micro-revoluções individuais no nosso jeito de pensar podem eventualmente gerar uma macro-mudança? Fica aí a provocação para quem nos ouve pensar a respeito.